Senhoras e senhores, Boltcast, quinta temporada. Tá vendo esse rosto aqui conhecido? Esse é o Gustavo Ayala e esse é o Henrique Pérez. E esse é o Boltcast, que é um prazer fazer esse conteúdo com vocês, porque é muito difícil conseguir convidados desse patamar. E eu faço uma primeira pergunta para vocês. Como que vocês conseguem trazer essa patente tão alta de convidados aqui? É a Bolt que tem esse prestígio, Gustavo? A gente, na verdade, é uma luta, tá, pra trazer, porque tem a agenda muito difícil, Muito! né? Às vezes tem viagem em cima da hora, mas a gente vai se ajustando aqui pra trazer, assim, uma pessoa que realmente vai trazer conteúdo aqui no podcast. E repare, a nossa convidada de hoje, ela tinha reunião em Brasília e ela conseguiu estar aqui, ela é internacional. O papo é sobre transição energética, indústria e o papel do Brasil no cenário global. Nossa convidada é a Elbia Ganon. Primeiro uma salva de palmas para a Elbia. Competente, Elbia. Elbia, obrigado por você vir aqui. E eu vou te falar uma coisa. Presidente da Abeólica, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica de Novas Tecnologias, vice-presidente do Conselho Global Wind Energy, principal órgão global do setor. Olha o currículo desta mulher. À frente da associação desde 2011, ela acompanhou, obviamente, a consolidação da energia eólica como uma das principais fontes de matriz elétrica brasileira. Ela tem atuação também ativa no debate internacional. A Elbia defende uma visão direta da transição energética. Não é só uma agenda ambiental, é uma transformação econômica. Seja bem-vinda, Elbia. Que prazer ter você aqui. Obrigada pelo convite. Sabe que você intimida um pouco a gente, porque assim, seu currículo ele é louvável. Parabéns pela sua história no setor. Você sabe que seu rosto, as pessoas já identificam a parte eólica, e eu estou falando isso porque qualquer pessoa que viaja lembra muito de você quando lembra do setor de energia eólica. É verdade ou não? É verdade, as pessoas veem os aerogeradores em qualquer lugar do mundo, tiram foto e mandam, porque eu falo que as eólicas são minhas meninas. Muito bom. Eu chamo de meninas eólicas. Então, quando as pessoas viajam e veem os aerogeradores, tiram foto, Elbia, suas meninas eólicas estão. Você participou muito, né, da implementação, da gestão, tanto dentro da política no governo, como também no setor privado, que você faz isso super bem. O que despertou você para esse setor de energia? Olha, eu comecei minha carreira em energia quando eu estava na faculdade fazendo mestrado. Então, a minha tese de mestrado foi sobre energia. Eu defendi minha tese de mestrado em 1999 na Universidade Federal de Santa Catarina. Já emendei o doutorado estudando o setor elétrico. Em 2000, quando eu tinha terminado as matérias de doutorado, eu recebi um convite para trabalhar em Brasília na ANEEL. Olha, no dia 2 de maio de 2000, eu comecei a minha carreira na indústria de energia elétrica na ANEEL. Trabalhei 6 anos no governo. Trabalhei na ANEEL, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Fazenda, depois Ministério de Minas e Energia, depois vim para a CCE, fui a primeira mulher conselheira da CCE. E quando eu terminei o meu mandato em 2011 na CCE, eu fui convidada para assumir a Associação de Energia Eólica. Quando eu recebi esse convite, eu achei um pouco estranho. Falei, mas será que eu vou presidir uma associação? Nunca me passou pela cabeça. muito bom. Mas eu achei bastante desafiador, porque era uma indústria que estava começando, a eólica estava começando no Brasil. E aí me disseram, olha, a gente precisa dar um rosto para a energia eólica no Brasil, e a gente acha que você é a pessoa perfeita para isso. Que legal. Está lá o rosto da energia eólica, que não está só no Brasil, está no mundo. Legal. Muito bom. Você falou 2011, em 2009 eu trabalhava na Engie, e eu trabalhava na parte de hidro, em Belo Horizonte. E a Engie tinha um programa de expatriado, na época, que mandava, fazia troca de profissionais, por exemplo, mandava para a Europa para aprender sobre nuclear, para desenvolver a área de nuclear aqui no Brasil. E eu participei desse programa. E na época me perguntaram, assim, qual é a energia, o tipo de energia que você acha que o Brasil tem um baita potencial e não desenvolve para você ir lá treinar, voltar e colocar aqui?
Na mesma hora eu pensei eólica, né? Então eu fui fazer um programa de expatriado aí, fiquei um ano lá em 2010 em Bruxelas, Olha. aprendendo tudo sobre a eólica que eles tinham feito lá e voltamos e desenvolvemos isso aqui no Brasil. Isso foi 2010 logo. Então, e eu lembro que assim, a eólica tava nos primórdios mesmo, né? Torres anemométricas começando a ser instaladas, né? As medições. Então, realmente, 2011 você praticamente começou a associação lá, né? 2010 foi o ano em que aconteceu o segundo leilão de energia eólica Isso. competitiva. O primeiro leilão de energia eólica aconteceu em 2009 2009. e eu já estava na CCE. Isso. É interessante que nós desenhamos um modelo de leilão no Brasil em 2004, com aquela reforma do setor elétrico. Sim. Só que naquela ocasião nós contratamos ali no ambiente regulado, não contratava a eólica porque a eólica entrou num programa de governo que foi o Proinfa, que também foi lançado em 2004 e eu estava no governo, eu era economista-chefe Os do primeiros INME, projetos era tudo Proinfa, né? Proinfa, e eu fui responsável pelo modelo econômico financeiro ali, pelo contrato do Proinfa, na época trabalhando com a Dilma. Aí depois fui para a CCE, na CCE participei ali da realização do leilão de eólica, do primeiro em 2009, depois veio o segundo em 2010 e de lá para cá foram muitos. Foram muitos, verdade. Você Legal. sabe que eu recordo, só para colocar nesse ponto, que num dos primeiros episódios que a gente já está aqui, na nossa 5ª temporada do podcast, que você foi para a Bélgica. E você fala fala muito sobre a capacidade eólica brasileira de extensão e vem muito aqui, né? Porque é muito difícil na Europa, tem essa dificuldade. O que o Brasil tem, o potencial, né, eólica, que a gente comparando com o resto do mundo, na sua visão? O Brasil tem um dos melhores ventos do mundo para a produção de energia eólica. E por que isso? Pela localização do país, né? pela localização do trópico e principalmente no Nordeste brasileiro. O vento do Nordeste brasileiro ele tem 3 características importantes. Olha lá, vamos Ele lá. é unidirecional e ele é forte e constante no Nordeste brasileiro. E por que ele tem essa característica? Porque o vento que vem no Nordeste não é só na praia, porque todo mundo acha que eólica é praia. Perfeito. Engano. O melhor vento está no interior do Nordeste e ele vem sob a influência dos ventos alísios que vêm do Atlântico. Então, os ventos alísios que vêm do Atlântico naquela região, o vento sopra muito forte e traz um dos melhores fatores de capacidade do mundo. É o melhor até hoje conhecido Legal. E aplicado. O fator de capacidade, que é o fator de produção eólica, ele chega ali no interior do Piauí, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, a 50%, 60%. Isso é fator de capacidade hidrelétrica. É muito Impressionante. Ou de eólica offshore, que agora estão na Europa fazendo eólica offshore, chega a 50%, 55%. Quando eu falo com o pessoal de fora que o nosso fator de capacidade é isso, eles falam, não, mas isso é offshore. Eu falo, não, é onshore. Olha lá. E a gente nem sabe da nossa capacidade. No setor global, tem tecnologia, tem capital, né? A gente sabe de conhecimento, mas a gente tem uma dificuldade na escala. Qual que é a dificuldade da escala que você acha que a gente tem no mundo? Em realidade, não há dificuldade de escala no mundo. E ainda existe uma discussão pós-China. Aí é que não tem problema de escala em nada, Então, tá? vamos ver. Mas assim, antes da China, antes de colocar a Eles China no comprarem jogo, tudo. antes de colocar a China no jogo, já não tem problema de escala. É que a tecnologia eólica, por definição, necessita de uma grande escala. É da natureza da tecnologia. Só que os países começaram desenvolvendo tecnologia eólica, Dinamarca, depois Alemanha, Espanha, os países europeus, depois vieram os Estados Unidos, eles criaram empresas e conseguiram um ótimo de escala para a produção de equipamentos. Então, isso não é problemático, a escala. O que é problemático, e o Brasil acabou inaugurando esse processo, Certo. é que os leilões ou a contratação de energia eólica ficou cada vez mais competitiva. E aí as empresas fabricantes de turbinas eólicas, a cada 2 anos elas têm uma inovação. Certo. Ora, se você inova demais, você perde em escala e em retorno. Então, esse é o problema, é o excesso de inovação associado a uma pressão
de competição. Mas isso antes da China, tá? Depois que traz a China para o jogo, essa discussão mudou. Ah, não, mas vamos para a China, a gente tá no... Quer colocar a China no Lógico jogo? que a gente Tá, quer. então vamos trazer. Pelo amor de Deus. Eu li um tempo atrás na The Economist falando que no hemisfério sul a eólica tinha que rodar ao contrário, né? E porque tudo era calculado para ser o hemisfério norte, né? Isso é uma inovação, né? Teve algum aperfeiçoamento nesse sentido? Não muito forte. Você já reparou que quando você abre o registro da água Sim, também... Roda ao contrário, né? Mais ou menos. Austrália, isso não, Mas não isso mudou muito. Isso não muda muito, porque os aerogeradores, eles são feitos para fazer o giro de 360. Então, para quê? Para buscar o vento naquela direção. O que traz complicações, uma potencial complicação é o número de horas que um aerogerador roda, né? E isso no início, ali 2012, 2013, eu ia muito para a Europa, para a Alemanha principalmente, e quando eu falava do fator de capacidade do Brasil, que eu falava 40, 45, naquela época era isso que a gente tinha. Os caras, nossa, se é esse fator de capacidade, você tem que rodar mais de 5.000 horas. Como é que você consegue fazer isso? Esse seu aerogerador não vai durar tanto quanto dura na Europa. É verdade, porque como ele fica mais ocupado, ele roda mais, você vai precisar de manutenção mais rápido. Então, quando você está falando de esforço de fabricação, talvez tenha a ver com isso. Só que, por outro lado, você tem um aerogerador que produz muito mais. Então, essa produção, você tem uma taxa de retorno também muito mais rápida. Então, você compensa. Você tem ajustes para isso. Agora, voltando à tecnologia e trazendo a China para o jogo, a China está no jogo das turbinas eólicas, da produção de energia e tecnologia há muitos anos. Quando eu cheguei na associação em 2011, inclusive, nós fomos à China porque os chineses já estavam vindo para o Brasil tentando vir para o Brasil com algumas fábricas. Mas a China se tornou extremamente relevante no cenário global de produção de tecnologia, e aí a produção de tecnologia para a transição energética, não só para a eólica. A partir de 2018, porque a China foi a primeira economia no mundo a entender a transição energética como um negócio. Olha só. A partir do momento que a China sacou a parada de que você vê. o mundo iria para lá. Pois é, e a China não tinha. Né? Todo mundo tem petróleo, a China não tinha. A China sempre teve um problema de abastecimento energético e uma dependência energética muito grande dos países produtores de petróleo ou do carvão, e ela depende, inclusive, do carvão da Austrália. A China é uma grande consumidora. Comprar o petróleo do Irã, guerra, né? Isso, e aí aquela dependência. Então tem uma questão de soberania importante, mas a China sacou mais do que isso. Que ela tem escala, a China, ela se basta em vários aspectos. É um grande mercado, então se ela resolve produzir isso para ela... verticalização também, né? Carro elétrico. Carro elétrico. Ela se basta. Ela era só a fábrica que copiava, de repente ela cuida da escala global, né? Ela produz e ela vende. Ela mudou muito essa concepção, porque a China, antes de 2018, é mais ou menos ali essa virada, tá? No que se refere à produção de turbina e painéis solares e de bateria também para veículos. Ela saiu daquela China 1,99. Muito. Né? É verdade. E entrou forte na produção de tecnologia, inclusive com pós-venda, porque essa história de que a China não tem um bom pós-venda, esquece, isso passou. Tá? Eu fui lá em 2011, eu vi uma China. Que legal. Voltei em 2023, eu vi uma outra China. Tá? E essa outra China é resultado de investimentos que aconteceram a partir de 2018. Investimento forte em tecnologia, atraindo empresas para lá também e fazendo as boas tecnologias. Então, a tecnologia chinesa hoje, primeiro que ela domina a produção solar de baterias de carro elétrico, tá? E a produção de turbinas eólicas chinesas são turbinas de altíssima qualidade e altamente competitivas. Então, assim, não dá mais para falar que o equipamento chinês não é bom, que não tem pós-venda. Isso está ultrapassado, porque eles investiram fortemente em tecnologia.
Investiram para eles, geraram escala para eles num primeiro momento, como eles sempre fazem, e depois foram buscar novos mercados. E estão nesse processo de buscar novos mercados, e novos mercados principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil e os demais países da América Latina, entendeu isso, e a China inaugurou pela primeira vez na história da China uma fábrica de turbina fora da China. Olha só. Na Bahia, no Brasil. É um grande parceiro brasileiro. Então, nós já temos uma fabricante que é a Goldwind, uma das maiores da China, fabricando aqui no Brasil, e já tem outras fábricas chegando no Brasil. Há uma forte relação dos investidores brasileiros com os chineses, até porque eles não entraram só na turbina, eles chegaram aqui em energia há muito tempo. Vieram com transmissão, vieram com geração. Então, a gente tem as grandes empresas de energia chinesas investindo aqui no Brasil. Em 2022, 2023, nós do Conselho Global de Energia Eólica, do qual eu sou vice-presidente, nós lançamos o relatório do GIEC aqui no Brasil, que é o relatório de investimentos. Mostra o quanto a gente instalou de capacidade no ano anterior. Naquele ano, nós dissemos o seguinte no relatório, nós concluímos o seguinte: está havendo uma grande mudança na cadeia de produção global de equipamentos. E quem vai dominar esse mercado será a China. Olha que isso em 2023. Toda a cadeia de produção. Hoje não há discussão. Quem domina o mercado todo da transição energética é a China. Eletrolisadores para hidrogênio, baterias para os carros elétricos, painéis solares e turbinas eólicas. A China domina, os outros vêm depois. E aí cabe aos países escolherem qual é a posição que eles querem ficar. O Brasil sempre foi parceiro da China, inclusive comemorou 100 anos de parceria de negócios com a China no ano passado. Houve um evento aqui no Brasil, inclusive. E o Brasil entendeu isso, é um bom parceiro com a China e atrai investimento para cá, leva investimento para lá na medida do possível. Nós até já exportamos equipamentos eólicos para a China. Isso é uma aula sobre... Não acreditar. Né? Pois é, isso é geopolítica. A gente vai falar de outra coisa. Não, isso é interessantíssimo, sabe por quê? É a geopolítica da transição. Aqui a gente gosta, né, de realmente desburocratizar o assunto e não na parte ideológica, porque se a gente for para esse lugar, ele é muito complexo. Mas, se você pegar o governo chinês em relação às empresas, onde ela cria uma sociedade, como Israel também faz com empresas de tecnologia, qual que você acha que é o passo do Brasil em fazer um incentivo no setor privado, que hoje vive sempre uma dificuldade, né? Empreendedor brasileiro, ele sofre muito com os incentivos. Qual que você acha que é o momento para equalizar isso, sem a parte ideológica da China, senão a gente vai aprofundar muito aqui, mas de investimento? Não, a primeira questão é a seguinte: um dia eu estava na reunião, eu participo do Fórum Nacional da Indústria, e das pessoas, Fórum Nacional da Indústria, toda a indústria reunida ali discutindo. Alguém disse a seguinte frase: a China é incontornável. Perfeita. Boa. Partindo do princípio que a China é incontornável, ninguém aqui está querendo contornar a China, ok? Certo. Nós vamos, dada a China, seguimos. Dada a China, seguimos. E aí, o que o Brasil pode fazer para incentivar? O Brasil ele precisa pensar numa política industrial. Não estou falando só de eólica. Falando de energia, falando de infraestrutura de forma geral. Para destravar, ele precisa pensar numa política industrial ampla. Este governo, a partir de 2023, ele veio muito com esse conceito. Inclusive, esta semana, a semana que passou, comemorou a nova indústria brasileira, que foi o lançamento ali da política industrial do Brasil. Certo. Fazia tempo que o país não falava de uma política industrial ampla. E nessa política industrial que o Brasil desenhou, mas ainda não efetivou, isso aí me preocupa porque está atrasado, energia é um dos aspectos centrais. Qualquer política industrial de qualquer economia no mundo, energia
é a principal, está ali entre os três. É mineração, geralmente mineração, energia. No caso do Brasil, a gente tem o agrobusiness, a gente tem muita coisa dentro da indústria. O Brasil fez esse desenho de política industrial e, a partir dali, uma série de políticas precisam ser feitas. E muitas foram feitas e aprovadas no Congresso Nacional. Lei do hidrogênio, lei de eólicas offshore, combustível do futuro, a lei da transição energética, tem ali a própria lei do mercado de carbonos, alguma lei foi criada ali, algum desenho foi feito, mas o Brasil precisa implementar ainda mais. Eu não gosto de usar a palavra incentivo pelo seguinte, toda vez que você fala que o governo vai incentivar alguma coisa, passa a ideia de que ele vai tirar recurso do tesouro, vai tirar dinheiro do bolso para dar para um determinado setor da economia. O Brasil é um país em desenvolvimento, ele não tem recursos, muito pelo contrário, tem pouco recurso, está sempre com déficit orçamentário. Verdade. O Brasil não pode ficar tirando dinheiro do bolso para ficar incentivando os setores. Sim. O Brasil precisa ter um olhar amplo, criar um aparato legal regulatório que crie os mecanismos de incentivos adequados. E quando você está falando de mecanismos de incentivo, não significa necessariamente subsídio. Perfeito. É um sinal para o investimento, é você criar um ambiente que seja amigável ao investimento. O Brasil precisa fazer isso, em certa medida, esse desenho da nova indústria segue esse caminho, mas eu publiquei um artigo na semana passada, que o título do artigo na CNN, o Brasil corre o risco de perder para ele mesmo. Boa. Muito bom. Esse artigo ele está dizendo exatamente isso, o que eu estou dizendo agora. O Brasil tem toda essa potencialidade, ele tem um desenho de política industrial que é perfeitamente factível, só que ele precisa implementar. E tem muita coisa que está atrasada. E aí, o risco de perder para si mesmo. Por quê? Quando você coloca o país no que se refere à energia, no cenário de transição energética, não tem para ninguém, meu caro. Boa. China não está no jogo, tá? China Tá bom. não entra. China é incontornável. Né? Tá? Não vai. Mas quando você coloca o resto dos outros países, e inclusive a China, porque a China ela precisa do Brasil, Lógico. precisa dos recursos, o Brasil de fato não tem empecilhos. Agora, ele tem que cuidar de fazer as políticas adequadas, porque ele pode tropeçar em si mesmo ao não fazer aquilo que é necessário. Muito bom. Muito bom. Olha, vou falar, né? Eu não lembro da última reunião que eu fiz de condomínio que me chamaram e você faz reuniões globais e ela tá colocando um caminho para o mundo no setor da energia eólica. Você vê o patamar. Eu sei que você quer fazer uma pergunta. Não, então, Você eu tá falo olhando. assim, ó, Não, mas 2018, obrigado. Só rapidamente. Que aula, muito legal. Muito legal. Em 2018, a Bolt fechou o primeiro PPA de longo prazo aqui na Bolt, né? 10 anos. E Mas com foi um dos primeiros do Mercado Livre. foi com uma usina eólica. Uma usina eólica. Porque estava incentivando a expansão de eólica no Mercado Livre. Então, contando aí essa história, todo o mercado parou aqui pra gente também. Então a gente tinha um contrato aí que acho que fecha até são 10 anos, começando em 2018. Boa. Eu gostei que você é muito positivo. Eu quero saber da potência do Brasil em relação aos desafios que a gente tem. Quando a gente fala, né, que é promissor, energia limpa, que a gente citou aqui, fala que mais de 80% da nossa matriz ela é renovável e essa é uma possibilidade que a gente tem para transformar o Brasil de fato. É assim que você enxerga? É assim que eu enxergo. A minha visão é, você disse positiva, é verdade. Às vezes as pessoas falam, Elber, você é otimista. Eu falo, não, eu sou realista. Isso é realismo. Boa. Agora, se eu trago boas notícias, me desculpe. Que bom, né? Estamos precisando. Mas aqui é positivismo lógico. Legal. Tá? Qual que é o positivismo lógico? Está dado, é isso. Nós temos isso, tá? Temos todas as números não condições. Não mentem, você não vai... É vantagem comparativa disparada com o resto do mundo. Só que assim, vantagem comparativa não se torna competitiva sozinha. Verdade. Você precisa criar os mecanismos. E aí, que é o que nós chamamos, né? Que os economistas chamam de mecanismo de incentivo, só que assim, sem correr o risco de achar que é subsídio. Incentivo pode ser até uma taxação. Eu estou criando um incentivo para você. Incentivo para você descarbonizar a economia. A lei do mercado de carbono. Boa. Isso é um mecanismo de incentivo. Então, o que o Brasil precisa é acelerar esse processo de regulação e regulamentação.
de leis que, inclusive, já foram criadas. Eólicas offshore, por exemplo. A lei foi publicada no dia 10 de janeiro de 2025, que eu me lembro que eu estava de férias. 10 de janeiro de 2025, e precisa de uma regulamentação e é necessário realizar o primeiro leilão de cessão de áreas para os investidores interessados. Bom. Nós estamos até agora esperando o decreto. Está atrasado. Então, assim, é isso que o Brasil precisa, acelerar. O hidrogênio, a lei do hidrogênio saiu, tem ali alguns incentivos fiscais importantes para trazer competitividade, porque uma indústria nascente, o mundo todo precisa criar mecanismos de competitividade, mas também não saiu a regulamentação. São essas travas que podem fazer com que o Brasil perca para ele mesmo. É muito bom. Quando você está falando de regulamentação, tem um termo, né, que fala muito que é o greenwashing, né? A turma começou a usar muito o selo do ESG, né, que é interessante para o investimento, no discurso, mas na ordem prática, como é que as pessoas conseguem realmente ter a sustentabilidade na tua visão, não só no discurso, mas na efetividade? Eu adoro responder essa pergunta. Que bom, porque eu vender da minha cabeça, assim. Sabe por quê? Na realidade, você precisa criar os mecanismos de incentivos adequados para que um agente econômico haja na direção que você deseja. Isso é Certo. concepção econômica pura. Tá bom. Eu costumo usar a seguinte frase: a humanidade se preocupa muito com as mudanças climáticas. Verdade. Está bastante preocupada com isso, mas ela só age por questões econômicas. Muito bom. 100%. Então, Este é o lugar. É isso. Mas se for a ferramenta, é só econômica, não existe. Se você não criar um mecanismo que faça com que o agente econômico haja naquela direção, ele não vai agir. É assim um exemplo muito simples: usar cinto de segurança. boa. Não basta só o mecanismo de incentivo de dizer que você pode ter um acidente e vir a falecer. Por que você usa o cinto de segurança? Porque o guarda vai Pra não te tomar ver, multa. vai te multar. Que Olha o como a seu humanidade bolso. É isso. funciona. Não, isso mas mesmo. É péssimo isso, né? Mas é real. Mas é real. Tudo está no mecanismo de preço. Tudo você tem que precificar. Daí a importância da lei do mercado de carbono e da lei da descarbonização da economia. Está todo mundo falando em descarbonização, Sim. contratar energia renovável, Isso. selo verde, greenwashing. Por que é greenwashing? O greenwashing está acontecendo porque você não criou o mecanismo de trava adequado para que Muito bom. se caminhe Tem naquela que no direção. bolso para você sentir e no final... o Pra você resultado. mexer, que senão não mexe. É Concordo. preço. Eu estava semana passada num podcast com o Otaviano Canuto, que é um economista brasileiro muito respeitado que vive em Washington, e ele falou: Elber, me lembrei que naquela época do racionamento, que eu estava lá no governo, na época da crise, vocês criaram aquele incentivo para as pessoas economizarem energia. O que era? Era multa. Vocês leram isso em algum lugar? Porque Lógico. vocês provavelmente eram crianças Opa. naquela época, né? Mas assim, nós criamos multas ali. Porque se não cobrasse multa, não adiantava o Pedro Parente, o Fernando Henrique lá na Lógico. televisão. Pessoal, vamos economizar energia? Vamos Racionamento. economizar energia e se você não economizar, você vai pagar. Eu li isso no curto-circuito, no Aí. livro Curto-Circuito. Que, aliás, está lá meu depoimento, né? O Legal. Rockman. Que legal. É. Eu ajudei o Rockman naquele trabalho, porque eu sou a memória viva dessas O coisas. livro é né? muito bom. O livro a gente já recomendou em algum O podcast. livro é maravilhoso. Maravilhoso. A gente estava falando sobre isso e você participou da COP30. E tem muita polêmica relacionada à COP30, do que vai acontecer. O que você viu lá que você pode trazer para a gente aqui em relação para a gente não entrar no greenwashing? De novo, para ir no nosso bolso, nossa consciência aqui. Vamos que tem? aproveitar e fazer um reparo histórico aqui Boa. entre você e eu. A gente já tem reparo histórico. Tá. Quando você leu meus vários cargos, você não leu um cargo importante. que tem. Opa, eu sou sempre faço isso, desculpa. enviada especial do governo brasileiro para o tema de energia na COP30. Ah, Esse é meu cargo. coisa bonita. Então, Nossa, Muito bom. começou no ano passado, fui nomeada ano passado, e ele vai até a
entrega da próxima COP, que é para a Turquia e Austrália. Então, eu sou a enviada do governo Está aqui no tema de energia. Boa. Considerando que eu sou enviada, né, e trabalhei muito com a temática de energia, o que eu posso dizer a respeito da COP30? Foi a melhor da história, Ó, em Caramba. vários aspectos. Eu sei que tem muita crítica, e as pessoas já criticam o Brasil de antemão, né? E foi a melhor do ponto de vista de localização, de ambiente de discussão, foi a COP mais democrática que eu já vi, foi a minha 11ª, tá? Eu Tá tenho bom, você tem autoridade algumas. para falar sobre o tema. O local, a participação das pessoas, a própria composição, estava muito quente, muito calor, mas isso é um dado. O calor Certo. é um dado. Brasil, do Brasil. E a parte ali da participação das pessoas, da sociedade civil, foi uma coisa impressionante, incrível. A parte da Green Zone, que é onde a sociedade participa, foi a mais linda que eu já vi, a mais lotada, que tinha mais discussões. Legal. Então, ela tinha esse aspecto. E outro aspecto que foi muito importante foi com relação ao rumo da discussão. Existem temas muito relevantes quando a gente está falando de mudanças climáticas. Transição energética é talvez o mais relevante, porque energia responde por 85% das emissões. Então, se você resolve o tema de energia, você quase resolveu o problema do clima, né? Mas tem a questão do desmatamento, tem a questão do financiamento climático, e são todos temas que estavam travados até a COP29. Não é que até a COP29 a gente não fez nada, a gente fez muita coisa. Desde a COP21 de Paris, o que aconteceu? Nós evoluímos muito em termos de discussões. E ali o Acordo de Paris foi um marco relevante, depois veio o artigo 6º do mercado de carbono, Glasgow a gente evoluiu bastante, foi incluindo tema. Quando terminamos a COP29, que foi em Baku, né, eu estava lá também, eu não perco desde a COP19 eu participo, que foi no Peru. Quando a gente terminou Baku, caramba, todos os temas que precisam ser tratados em COP estão aqui. Quando formos para o Brasil, para a COP30, a gente só vai evoluir na temática que está lá colocada. Então, isso já foi um avanço. Então, a gente já chegou aqui na COP30 com tudo que deveria ser dito, estava lá. A gente tinha que evoluir na discussão. E aqui a gente conseguiu evoluir. E quando a gente entra na temática da energia e principalmente no conceito da transição para longe dos combustíveis fósseis, que foi o tema que mais ficou, eu juro para você que no início do ano, inclusive quando fui nomeada, eu falei, caramba, eu já tive tantos desafios na vida, mas esse definitivamente é o maior. Porque como é que nós vamos encarar essa discussão do petróleo, não é? Da transição para longe dos combustíveis fósseis? Porque aí chamava André Corrêa do Lago, André, caramba, nossa, complicado esse tema. Não, complicado. guerra, né? Guerra e todo o contexto. E ali no final, aquela saída muito inteligente de você construir um mapa do caminho, de colocar o tema na mesa, porque eu juro para você, faltava uma semana para a COP e eu achei que o Brasil não poderia nem tocar no assunto, talvez chegaria numa situação de nem tocar no assunto da transição dos combustíveis fósseis. E não, o Brasil encarou a discussão, principalmente a partir do próprio Lula, que falou na própria abertura ali com os chefes de Estado, e a gente evoluiu bastante no tema. Elber, não saiu no texto. É óbvio, não podia nem falar, agora saindo do texto já é demais, né? Então, o que aconteceu? A gente evoluiu muito, inclusive, em encarar a discussão da transição dos combustíveis fósseis, que aí resultou toda essa discussão que a gente teve há 2 semanas, né, que o tal do mapa do caminho que está evoluindo e muitos países aderindo à discussão. Então, isso foi um grande avanço. No que se refere a desmatamento, também foi um avanço muito grande. E foram 3 mapas ali no final das contas, o mapa do caminho do combustível, do financiamento e o mapa do desmatamento. Então a gente evoluiu muito nesse aspecto. De lá para cá, outras coisas aconteceram, e geopolítica de Meu novo, Deus do céu. guerra e tal, petróleo, e a gente está vivendo novamente, eu comecei a escrever um artigo ontem, semana que vem ele deve sair, a gente está vivendo novamente um ponto de inflexão da discussão da transição energética. E agora, para onde vamos nesse contexto?
E eu entendo que a gente vai, sim, retomar uma velocidade maior na transição energética. Vejam, é uma velocidade, porque o caminho já está definido. Está todo mundo indo para lá, tá? Para o net zero em 2050. A questão é calibrar essa velocidade, né? Uma hora mais rápido, outra hora mais lento, mas a gente vai tomar uma velocidade agora, porque essa discussão da guerra, do estreito e Estreito de dessa Hormuz, dependência, isso é soberania. E aí é um termo que eu tenho usado, eu não sei nem se ele existe, nunca tinha visto. Soberania energética, meu caro. Porque se fala de soberania de país, de segurança, eu estou falando agora de soberania energética. Os países vão lutar pela soberania energética. E você só consegue comandar essa soberania energética se você produz o energético. Agora, no mapa do mundo, 25% do mundo produz petróleo. Certo. Os outros 75% não. E esses outros 75% do mundo tem algum sol, tem alguma água, tem algum vento, tem alguma árvore, e aí pode pensar em energias renováveis. Soberania energética. Olha só para onde a gente foi num momento de guerra que tem uma complexidade gigantesca. Eu não quero terminar na guerra, eu quero terminar com o Brasil positivo, porque a gente, na paz, eu nem vou tocar na China. Quando eu falei Donald Trump é muito complexo aqui. Eu quero tecnologia e a matriz limpa que a gente tem, e a gente pode liderar essa agenda no mundo, o Brasil. Traz uma mensagem positiva para a gente ter a nossa soberania energética. Soberania energética nós já temos. O Brasil é soberano na energia. Nós precisamos dar um passo, que é ajudar os outros países. Mas não porque somos bonzinhos. Certo. Porque nós vamos trazer crescimento econômico e desenvolvimento econômico e social. O Brasil, ele tem capacidade de produzir para si e para muita gente, para muitos países que precisam fazer a transição. O Brasil, no mapa, ele está muito bem localizado. Ele já está longe desses conflitos. Perfeito. Posição estratégica. No mapa, né? Estratégico. É um país de paz, é um país que tem negócios com a maioria dos países do mundo, é um país que entra em acordo facilmente. Veja-se Trump, né? O recente caso do Trump. Então, o Brasil é um país que realmente ele tem muitas condições de resolver questões de diplomacia, e aliás a COP30 foi um ponto alto, porque a diplomacia estava um pouco complexa quando da realização da COP, e nós tivemos a capacidade de fazer um ajuste diplomático, e isso foi muito importante. Tecnologia não é um fator. A tecnologia, ela está parecida com o capital, ela voa rapidamente para os lugares. Não preciso deter a tecnologia de produção de nada. Eu preciso trazer a tecnologia mais competitiva. Se sou eu que criei ou não a tecnologia, é uma outra questão, tá? O Brasil, fazenda eólica, ele nunca produziu uma máquina para dizer, eu criei essa máquina. Ele aproveitou a tecnologia escalada e fez essa tecnologia o melhor negócio. E a gente tem que continuar fazendo isso. Pegar a melhor tecnologia, se é chinesa ou não, e né? Boa. Trazer para cá, ter humildade de trazer, falar, olha, você tem a melhor tecnologia, eu tenho o melhor recurso, então vamos aqui trabalhar e fazer esse caminho. E que o Brasil precisa fazer agora, e de certa forma a gente está começando a fazer, é inserir o conceito de power shoring e de green shoring. O que é isso? Explica. É atrair indústria, atrair consumidores para consumir a nossa energia limpa e renovável. Boa. Porque data centers, produção de hidrogênio. O Brasil também precisa aumentar a escala de produção de biocombustíveis, eu estou falando de SAF também. O Brasil tem condições de fazer tudo isso. Ele já produz os bens, os tradables, né, os exportáveis, mais limpos do mundo. O aço do Brasil é o mais limpo, o frango do Brasil é o mais limpo, a carne é mais limpa. Por quê? 93% dessa energia que está chegando aqui agora é limpa e renovável. Então, a gente já parte nessa corrida da transição numa posição muito vantajosa. A gente só precisa enxergar a oportunidade, que ela está bem aqui na frente.
tá bem na sua frente, essa é a Elbia, que deu uma aula de geopolítica, de energia. A próxima a gente vai fazer um episódio só de China e terras raras, pra gente ver também o que você sabe e você pode contar pra gente. Obrigado pela sua participação, por essa aula, uma mulher potente, né, que ela tem, você viu o repertório, não é à toa que ela tem todo esse currículo, né? Eu falo só uma coisa muito interessante, que a eólica realmente tem um rosto, né? Tem uma cara. E você vê outras classes, tem, sei lá, 5, 6 associações e a eólica, o setor eólico tem uma só, que é a eólica. E quando você pensa na eólica, lembra logo da Elbia. É a cara, né? Eólica onshore e offshore, porque agora estamos desenvolvendo offshore. E a gente coloca tecnologias associadas. Nós que trouxemos a discussão do hidrogênio para o Brasil. Olha só. Lá em 2016, 2017. E trouxemos fortemente a discussão de baterias, de BESS. Por isso ali, novas tecnologias. E aí, logo que a discussão do hidrogênio estava madura, nós trabalhamos para que uma associação do hidrogênio fosse criada. Então, a gente... E também BESS. Assim que a gente viu que estava maduro, ajudamos para que fosse criada uma associação de BESS. A coisa mais acertada foi esse cargo de enviado especial para tratar da COP30. Estou indo para... Para Turquia agora. Amanhã estou indo para Londres, num fórum. Isso é power shoring, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Power shoring é você atrair a indústria que é fortemente dependente de uma maneira de você exportar energia. Então. Muito bom. Você vai para Londres, estou pensando que eu vou fazer, eu levar meu filho na escola. Tem muita emoção na minha vida, viu, dona Elbia? Parabéns. Muito obrigado pela sua participação. E esse é o Boltcast, sempre com um convidado muito especial. Até a próxima. Valeu.